as palavras tão amáveis e não tão verdadeiras, não é? E agradecer pelo convite que nos fizeram. É sempre uma alegria poder partilhar, participar e ver que é um movimento que está crescendo, que daqui a pouco a igreja vai ficar pequena para esse movimento, e já há por que pensar no modo de fazer um pouco diferente, né? E a gente torce para que as igrejas fiquem pequenas, para tantas mães que oram pelos seus filhos, até porque a necessidade de orar pelos filhos, cada ano que a gente vive, aumenta muito mais ainda. E pelo mundo que a gente está vivendo e todo aquilo que é família hoje, eu creio que a responsabilidade mudou e mudou não sei quantas vezes mais. Mas enfim, é uma alegria poder, né? E peço desculpas por ter que mudar um pouco o protocolo, mas é porque eu tenho que descer para a celebração daqui a pouquinho, na matriz, né? Quem sabe daqui a pouco vai ser na matriz e logo seguir a missa, né? Inclusive oferecendo por vocês, que são as mães que oram pelos filhos, com licença aos homens que estão aí, eu vou falar para as mães. Mas tem homem que é tão pai que é mãe também, né? São pães, é. Pois é. Mas eu começo dizendo daquela senhora muito simples que encontra-se com o Papa Francisco, e encontrar-se com o Papa Francisco não é uma novidade, porque ele sempre procura estar no meio e sair daquela rotina de uma proteção. E ela vai dizer a ele que o que mais encanta nela com relação a Maria, pergunta a ele se ele imaginaria o que mais encantaria nela, tão simples, com relação à Virgem Maria. E o Papa ficou meio que preocupado em saber o que é que encanta tanto essa senhora tão simples na Virgem Maria, além de tantas coisas que nos encantam também. Não é? E ela respondeu assim: o que mais encanta na Virgem Maria é que todas as vezes que a gente olha para ela, ela está apontando para Jesus. Porque a vida dela é Jesus. E é interessante porque Maria é de uma grandiosidade maior que o mundo. E essa grandiosidade de Maria não está em nós humanos que temos essa grandeza para ela, mas está no próprio Deus que a escolheu e a predestinou para ser a mãe de Deus, né? Na teologia do dogma se diz Theotokos, ou seja, mãe de Deus. Se ela é mãe de Jesus, se Jesus é Deus, então ela é mãe de Deus. E não há nada de errado nisso. Então essa grandeza toda que Maria tem não é dada por nenhum ser humano, não é dada por nenhuma pessoa humana, mas é dada por Deus. Portanto, quem é contra tem que conversar com Deus, do que nenhum ser humano. Na Igreja Católica escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não é a religião católica. Quem escolheu Maria para ser a mãe de Jesus foi o próprio Deus. E diante dessa grandeza toda que Maria tem, e é dela, porque afinal de contas foi Deus quem a deu, e aquilo que Deus dá, ninguém absolutamente tira, porque foi Deus quem deu, fez com que ela pudesse, de algum modo, pela sua humanidade, pela sua fé e pela sua humildade, exclamar, quem sabe, de um jeito muito diferente de alguém que recebesse tal grandeza e exclamasse. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela se coloca como serva diante de uma grandeza absoluta, porque ela é escolhida para ser a mãe de Jesus. E ser mãe de Jesus é uma grandeza que a gente não consegue medir, e que a gente não consegue, por algum conceito, dizer o tamanho. Porque é mãe de Jesus. E, no entanto, ela se coloca como aquela que é serva, por causa exatamente da sua humildade. E ela vai dizer também, em outro momento: o Senhor fez em mim
tudo que acontece com Maria não é por méritos de Maria, mas é pela misericórdia de Deus. E prestem atenção, não é só por causa de Maria, é por causa de todos. Não, ela é muito bem. É a mãe da humanidade. E ela é mãe da humanidade em que sentido? E isso aqui precisa levar em conta. E ela é mãe da humanidade, de crentes, não crentes, ateus, de toda a humanidade, até daqueles que não a aceitam. E onde é que começa todo esse sentido da mãe da humanidade? É exatamente quando na cruz Jesus vai olhar para João e vai dizer: mulher, eis aí a tua mãe. E é por isso que a gente diz: se Maria tivesse outros filhos, como alguns afirmam, por que Jesus entregou Maria para João, que não é nada dele, e não entregaria para um dos irmãos? Não é? E, no entanto, dizer o quê? Maria virgem, antes, durante e depois, porque o que acontece em Maria não é obra humana, é obra do Espírito Santo. E eu lembrei, quando nós falamos de José, que tem que lembrar dele, eu falar de Maria, porque José não sonhou o sonho dele, ele sonhou o sonho de Deus para ele. O que José queria fazer? Ir embora. Porque ele não tinha dúvida da integridade de Maria, nunca. Mas o que acontecera com ela era algo inconcebível para quem ainda era noivo só. Mas José nem tinha tocado em Maria, como é que estava grávida? E a partir do momento em que José coloca aquele lado tão humano dele de ir embora, é a coisa mais fácil. E o mais fácil, muito próprio do ser humano, é que Deus cobra dele uma outra postura, quando diz: não temas receber Maria por tua esposa, porque o que acontece com ela não é obra humana, mas obra divina. A partir desse sonho que Deus sonhou para José, é que José assumiu Maria e ao mesmo tempo Jesus. Então não se pode negar. Isso é uma questão lógica. Não se pode negar que Maria e José ensinaram a Jesus. Alguém pode até dizer: mas como é que alguém ensina a Deus? Não é Deus, é o humano de Jesus. Porque Deus não nasce de novo. Deus não morre. Quando é que Deus morre? Agora, o Jesus, que é humano, morreu. O humano dele, não o que é divino. É o que nós estamos vendo nos evangelhos esses dias, e todos estão dizendo para Jesus, os judeus: você tem que nos clarear para nós, você é o não Messias. Porque tem aquele ser humano e dizer: esse aqui é Deus, mas como é que pode? Ele está nos dando o seu corpo para comer, ele é o pão da vida, mas como é que pode? Ou seja, é para que a gente entenda que o humano de Jesus não tira dele o que é divino. Deus, ao se tornar humano, não perde a sua divindade. Ele só se torna humano por causa da humanidade. De que modo ele seria tocado, compreendido ou incompreendido? De que modo ele poderia gerar fé ou não gerar fé? Sendo Deus só? Não. Mas sendo alguém que foi tocado, alguém que alguém escutou, alguém que alguém seguiu, alguém que alguém caminhou. E para que tudo isso pudesse acontecer, ele precisava sim de um ser humano, de uma pessoa humana. E quem escolheu? Quem escolheu? Maria. Quem foi que escolheu? Foram vocês? Fui eu? Foi a Igreja Católica? Quem escolheu? Foi o próprio Deus. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Quem disse que Ave Maria não é Bíblia? Quem disse? E quando Isabel recebe Maria, o que ele diz? Que ela diz: Maria, você é feliz porque você acreditou. Por isso que você é feliz.
Então, essa grandeza de Maria não é por ela como ser humano escolhida por Deus, mas é pela misericórdia de Deus, para que assim Deus pudesse nascer de um jeito muito humano, e eu diria de um jeito tão humano, e pudesse assim aprender na família o jeito de ser família e ser educado por uma família. Por isso a Maria é a mulher exemplo de fé, exemplo de humildade, exemplo de parceira, não é? Exemplo daquela que é esposa, exemplo de mãe. Tudo isso Maria é. E não é porque ela é a mãe de Jesus, mas porque ela é quem ela é. E é no sossego da vida dela que Deus entra na vida dela para dizer que agora em diante as coisas mudaram. E toda essa grandiosidade que é assumida em Maria, não é? Ela se faz serva, ela se faz humilde, e o seu primeiro gesto é exatamente de visitar Isabel. Não só para levar a notícia, não é? Da concepção de Jesus, mas para levar o próprio Jesus. E vocês imaginem, né? Nós nunca vamos ser capazes de dar a luz para Jesus, né? Tem muitas mulheres bacanas, cheias aqui, mas vocês nunca vão conseguir, tá? Agora imagine a grandiosidade de ser mãe. Eu fico imaginando aqui na minha alma, é muito grande ser mãe. Agora imagine ser mãe de Jesus. É muito grande, mais ainda. Ser mãe já é grande, eu acho que mãe não devia morrer. Mãe devia ser eterna. Agora imagine a grandiosidade de ser mãe de Jesus. Não é? Então a gente não tem a capacidade, nenhuma mulher teria a capacidade que Maria tem de ser a mãe de Jesus. É uma grandiosidade extrema. E no entanto Maria se fez serva. E ela se fez humilde. E Maria tem algo que é fundamental para que a gente possa ter como imitação. Maria era mãe do silêncio. Quando ela não entendia, ela silenciava. Ela orava. E se vocês perceberem e olharem nos evangelhos, a presença de Maria é mínima. Mas ela estava exatamente na hora que precisavam dela. Na hora que precisavam. Imagina as bodas de Caná. E eu quero fazer uma pequena reflexão aqui, porque é muito importante. A figura central das bodas de Caná não é Jesus, mas é Maria. O que o Evangelho diz? Houve um casamento em Caná, a mãe de Jesus estava presente. Como é que serve? Jesus também foi convidado. O também já disse que não é você. Não é? Agora, quem estiver 3 mulheres muito bonitas, eu digo para você, linda, você também é a terceira mentira. Quem me fala que as três são igual alguma vez? Então, essa é a você é linda, você também é mentira, não acredita não? Porque você diz assim, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente, Jesus também foi convidado. Foi Jesus que percebeu que faltava vinho? Foi? Quem foi que percebeu? Assim são as mulheres, percebem tudo, né? Então a percepção não está ajustada para perceber algo que, se faltasse, geraria uma vergonha imensa. Agora eu pergunto para vocês, Maria podia transformar água em vinho? Podia? Ela tinha essa capacidade? Ela conseguiria fazer isso? Mesmo sendo a mãe de Jesus? Não conseguiria. Mas quando você não consegue, o que você faz? Procura quem? Consegue. E quem ela procurou? Quem ela procurou? Aí alguém critica essa frase, essa mãe do filho, e pode pedir que ela atende mesmo, e ela tem que não atender. Eu lembro que eu passava as férias em casa, minha mãe está no céu, e quando eu chegava, eu dizia, mãe, não vou atender ninguém, eu estou
E às vezes alguém batia a campanha e falei, lá vai a mamãe. E eu lá tranquilo, né? Só no chinelinho. Minha mãe chegava, atende. O que eu fazia? Atendi. Quem pediu? E quem falou eles não tem mais vinho? Quem falou eles não tem mais vinho? E o que Jesus falou? E o Kiko? Não é? Preste atenção na grandiosidade de Maria, para a gente dar uma resposta certa àqueles que acreditam. Quando ele disse, mulher, ainda não chegou a minha, Jesus não tinha que transformar água em vinho, né? Não estava nos planos do Pai, mas ficou nos planos da Mãe. Os planos da Mãe. E foi ela que disse para ele assim, eles não têm mais vinho. E Jesus disse, mulher, não chegou a minha hora. Agora preste atenção. O que Maria fez com essa frase de Jesus? Eu tenho que meditar no coração. Eu tenho que olhar para dentro de si e dizer assim, ele vai fazer. É entender a alma do filho. Porque Deus olhou para a alma dela antes de dar a ela querer ser a mãe de Jesus. E aí ela vai dizer, façam tudo o que ele mandar. Porque ela sabia que ele ia mandar. Mas preste atenção. O que Jesus falou? Encham as falhas de. O que eles precisavam? Precisavam de quê? Então vai encher de água. Estão vendo? Jesus podia instalar os dedos e transformar toda a água em vinho? Podia ou não podia? Podia ou não? Claro que podia. Mas se ele fizesse isso, ele tirou de nós a nossa humanidade. Quando ele disse, encham as talhas de água, eles obedeceram e encheram. Foi por isso que o milagre aconteceu. E quando provaram a água, ela tinha se transformado em vinho, um vinho muito melhor. Mas foi Maria que fez? Ela só foi intercessora. E o primeiro milagre da Bíblia de Jesus foi por causa da mãe e não por causa do pai. Que é a grandiosidade maior. E a água se transformou em vinho. E os dois ficaram felizes. O que Maria faz na vida da gente? Quando a gente olha para ela e pede para onde ela aponta, é Jesus, não é para ela. Não é para ela. Mas a nossa oração dirigida a ela faz com que ela leve a sua oração para Jesus. E aí Jesus atende. Então essa grandiosidade dada a Maria, como eu lembrei, não é dada por ela, mas é dada pelo próprio Deus. E ela se torna-se então a mãe de Jesus. E na cruz é que Jesus vai dizer para ela, que eu quero fazer outra pequena reflexão. Quando ele diz assim, filho, eis aí a tua mãe. A partir daí, Maria se torna a mãe da humanidade. Entendam bem. Quando Deus quis ter uma mãe, ele chamou Maria, ave cheia de graça. Então Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. E Jesus escolheu Maria para ser a nossa mãe. Gente, é lindo demais. É muito amor. É muito amor. O amor de Deus por nós escolhe Maria para ser a mãe de Jesus. E o amor de Jesus por nós é tão intenso que ele escolhe Maria para ser a nossa mãe. Filho, eis aí a tua mãe. E ela se torna a mãe da humanidade. Mas eu lhes pergunto, estou terminando, viu? Uma frase que Jesus disse na cruz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E depois de dizer isso, o que ele fala para Maria? Filho, eis aí a tua. E quem é que Maria subiu como mãe? Ele tirou a vida do seu filho. Vocês sabem isso?
Diz que mãe tira onça, né? Vocês já viraram onça alguma vez? Fala que fica, que costa só. E Maria, do mesmo modo, sem medo de errar, que Jesus perdoou, ela também perdoou. Porque ela ensinou isso para Jesus. No jeito humano de ser. Né? Então, para que a gente entenda, esse dom de ser mãe, que é um dom que eu acho extraordinário, é um dom muito maior que Maria, porque ela não é mãe de nenhum ser humano, ela é mãe de Jesus. Então, nós não damos a Maria nenhum poder, a não ser aquele que ela já tem, de ser a mãe de Jesus, dada por Deus. Né? E essa que é a serva do Senhor, aquela que se colocou como na humildade, eu sou a serva do Senhor, tem a grandiosidade de ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus, e que Jesus dá para nós no Calvário para ser também a nossa mãe. Aí é que a gente reza aquela oração tão linda, né? Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que aqueles que a vós recorressem fossem por vós desamparados. E é por isso que quando nós, e vocês celebram esse movimento tão lindo, mães que oram pelos filhos, não é? Quando vocês ajoelham para orar, podem ter certeza que Maria ajoelha. Podem ter certeza que Maria ajoelha. Então, para que a gente entenda que é desse modo que ela é a mãe de Jesus, para ser também a mãe da humanidade, para ser a mãe de cada um de nós. E se Maria experimenta ser filha de Deus, ela ao mesmo tempo experimenta ser mãe de Jesus. Quem é mãe aqui, levanta a mão. E quem é filha? Pois é, vocês também experimentam o dom de ser filhas? E agora estão experimentando o dom de ser mães. Qual é que é mais difícil? Ser filha ou ser mãe? Mas vocês são as duas coisas. E Maria é a filha de Deus, mas ao mesmo tempo ela é a mãe de Jesus. Então ela é filha e é mãe. Ser filha de Deus é bom demais, mas ser mãe dele é muito melhor. E quem pode ser? Somente ele? Isso não. E eu principalmente não vamos experimentar. Então, gente, falar de Maria é algo maravilhoso. E quando a gente coloca Maria nos evangelhos, ela aparece exatamente na hora que mais precisavam dela. E na hora mais crucial da vida de Jesus, ela estava lá, mas não era na cruz. Lá já estava pregado. Foi quando ele fala, é no caminho. E quando ele olha para ela e ela olha para ele. Ali diz que foram os dois silêncios mais lindos do mundo. Os silêncios que te falaram as palavras mais belas do mundo, de motivação, de autoestima, de coragem e de fé. E aí Jesus segue. Lá já tinha terminado quase tudo, mas o caminho a mãe estava. E quantas vezes muitas mães encontram hoje com os filhos uma situação assim? Quando eles estão no pódio, é muito fácil. O mais difícil é ter chegar. Então Maria, o momento em que ela encontra com ele, né, é que ele encontra com ele. Ali sim, é que é a hora mais crucial da vida de Jesus. Eu digo que ali Jesus precisava dela. E muito. Para seguir Maria. Ele já tinha caído 3 vezes. E ali ele precisava. Hein? E aí ele teve forças no olhar de Maria. São 2 silêncios lindos da vida de Jesus. Um é esse. Quando ele olha para Maria, ele não falou nada, não teve nem possibilidade de falar. E nem ela teve possibilidade de falar. Mas bastaram os 2 olhares.
E o outro silêncio da vida de Jesus diante de Pedro é quando Pedro nega Jesus, e a negação de Pedro não é menor que a de Judas, porque Judas reconheceu Jesus com um beijo. Pedro disse: eu não conheço o Senhor. Não é menor, só que com uma diferença. Judas olhou o seu lado humano e se enforcou. Pedro olhou o lado divino de Jesus e olhou aquele que poderia dizer para ele: Pedro, eu te compreendo. Foi uma frase que Jesus disse sem dizer. E tanto é que sobre Pedro edificou a sua igreja. São os silêncios que fazem a vida ser melhor. E esse silêncio Maria viveu profundamente, não é? Profundamente. E também, logicamente, quando ele se perde no templo, não é? Quando ele se perde no templo, é algo extraordinário também, né? Porque normalmente é assim: quando acontece alguma coisa com o filho, ou o pai coloca a culpa na mãe, ou a mãe coloca a culpa do pai. Você que deixou sair, se viu que eu não desejo, né? E o que Maria disse a Jesus? Teu pai e eu te procuramos. E aí que ele vai dizer: não sabias que eu devo cuidar das coisas do meu pai? O que Maria fez? Silenciou e guardou no coração. Mas onde é que encontrar Jesus? Quando as mães querem os filhos delas, onde é que estão encontrando hoje? Gente, termino dizendo uma celebração que o Dom Luciano fazia no Jubileu de Congonhas, e o Dom Luciano sempre foi muito calmo, né? O Dom Luciano era aquele bispo assim: cadê o bispo para celebrar? Onde é que está? Aí ela veio o Dom Luciano no meio do povo com a pastinha na mão. O bispo está ali. Opa, chegou o bispo. Mas de onde ele veio? Do meio? O bispo chega todo, né? Mitra, tudo elegante, né? O Dom Luciano chega lá no meio. Um dia, fazendo uma homilia, uma mãe lá no meio do povo gritou assim: perdi meu filho, ajuda a encontrar meu filho. O que estava falando? Ajuda a encontrar meu filho, perdi meu filho. Ele parou a homilia e disse para aquela multidão de umas 4.000 pessoas: ajudem essa mãe a achar o filho. E quando ele disse essa frase, alguém disse: está aqui. Ele está aqui. Sabe onde ele está? Na igreja. Porque a missa é feita em frente à basílica. Ele estava, desse tamanho, uma pistolinha assim, ele estava dentro da basílica, ajoelhado e rezando. O Dom Luciano falou: quem dera que toda mãe que perdesse o filho o encontrasse dentro da igreja. Os filhos seriam salvos, mas não estão encontrando. Enfim, só para lhes dizer, né, a grandiosidade do coração do homem de Deus também, né? E ele, na verdade, quando disser encontramos, né, ele se emocionou com isso. E a hora de falar, ele está ali na basílica. Minha mãe chegou e estava lá mesmo, ajoelhado, rezando. Só para a gente entender como são os desígnios de Deus. E pedir a vocês, mamães, orem pelos seus filhos mesmo. E orem muito. Quando não derem conta de orar, fala com Maria. Digo para ela vai rezar por vocês, ela vai rezar com vocês, ela nunca vai sair da vida de vocês. Porque ela sabe exatamente a alegria de dar a luz, mas ela sabe a dor de perder. E ninguém sabe melhor do que ela, nem da alegria e nem da dor. E a pergunta é: o que é maior? A alegria de dar um filho ou a dor de perder? Maria sentiu? Nós temos. Tomara que vocês não sintam. Para que a gente entenda que é dessa forma que Deus nos ama. É um amor muito profundo, é um amor incomensurável, é um amor absoluto. Deus pode tudo. Deus só
não pode deixar de nos amar. O dia que ele deixar de nos amar, ele não vai mais ser Deus. E quando é que ele nunca vai ser Deus? Nunca. Quando é que ele vai deixar de amar? Nunca. Maria é a prova disso. Quando olharem para Maria, eu só peço isso. Quando forem rezar, tem toda aqui uma figura bonita, uma imagem bonita de Nossa Senhora. Ao olhar para ela, vejam o amor de Deus por vocês. Porque só um Deus vai escolher alguém tão humano para ser irmão de todos nós. E alguém tão humano que é tão de Deus, que não é Deus, mas é do jeito de Deus, com amor por nós. Assim seja, assim é a mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E termino com esse versículo que eu acho lindo também. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando, que a outra é santa. Amém. Obrigado por serem irmãos. Agora palmas para vocês.